tem uma palavra especial para o nosso coração aqui essa noite. Quando eu li este texto de segundo livro de Reis, capítulo 4, logo nós vamos encontrar nessa história um profeta chamado Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu, o seu nome significa Deus é salvação, ou Deus é a minha salvação. Este profeta chamado Eliseu foi um profeta que foi sucessor de um profeta muito conhecido da igreja por nome de Elias. Este profeta Eliseu, ele esteve no Reino do Norte. Mas para que nós entendamos da onde surgiu Eliseu, qual o papel que Eliseu estendeu no seu ministério, precisamos saber quem é que foi Elias, qual é o papel que Elias desenvolveu, qual é o chamado, qual a situação em que Elias estava vivendo e em que estava profetizando. O nome Elias significa Jeová é Deus, ou Jeová é o Senhor Deus. Elias foi um profeta muito bem requisitado em Israel. Este homem fora um homem que foi contemporâneo do rei Acabe. Também esteve no tempo de Jezabel, a esposa de Acabe, fora do tempo de Acasias, Obadias, Jeú e também a Azael. Este mesmo Elias, você vai acompanhar no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, toda a trajetória de um homem tisbita, que anunciou, que predisse o início e também o fim de uma seca de 3 anos e 6 meses em Israel. Isso está registrado, como já disse, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Também está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 44. Este mesmo Elias, após profetizar esta palavra que viera da parte de Deus, a Bíblia diz que ele fugiu da presença de Acabe e foi sustentado por corvos e também por uma viúva pobre. Isto também está registrado neste capítulo de número 17. Elias foi aquele que uma certa feita, no versículo de número 22 do capítulo 17, foi aquele que foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Este mesmo homem, no capítulo de número 18, ele desafia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, enviados também a serviço de Jezabel. Este foi aquele que desafiou a estes homens, dizendo: se o Deus de vocês é Deus realmente, vamos ver então quem é o Deus. E deixou então Elias, para que aqueles homens, os profetas de Baal e de Azera, para que eles então orassem ao seu Deus Baal, para que então haja vista que este Deus a qual eles criam pudesse então dar a resposta, pudesse então fazer alguma coisa para aqueles homens. Mas Elias vai olhando a história e vai vendo que vai chegando 10 horas, 11 horas, e aproximadamente a Bíblia diz que quando chega ao meio-dia, Elias começa a zombar e dizer: olha, este Deus de vocês aí, será que ele não foi viajar? Será que ele não foi embora? Sabe por quê? Porque quando alguém que é profeta de Deus e ele crê no Deus Todo-Poderoso, ele zomba dos inimigos, dos adversários, porque ele sabe que o adversário não pode nada, mas que o nosso Deus pode realizar todas as coisas. Era neste Deus que Elias cria. E então agora os homens oram e clamam e se despedaçam a ponto de não acreditarem mais, e então passarem a vez agora para Elias. E quando Elias então toma na oração, a Bíblia diz que ele toma uma atitude, e a atitude linda de Elias foi a reparar o altar. Então Elias arruma o altar, adorna o altar, para que pudesse então oferecer o sacrifício. E quando ele prepara todos os apetrechos ali no altar, diz a Bíblia, ele começa a clamar ao Senhor Deus. E quando Elias clama ao Senhor, a Bíblia diz que desce fogo do céu, consome o holocausto, faz aquilo na frente deles. E diz a Bíblia que quando aqueles homens, profetas de Baal e Azera, observaram a situação, diz a Bíblia que todos eles começam a clamar com a sua boca e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque realmente eles viram o poder magno de Deus,
desafiar a toda a hoste maligna, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então nós temos a certeza que somos profetas de Deus, profetisas de Deus, para desafiar aonde formos as hostes espirituais, porque elas têm que ir embora, elas têm que bater em retirada, porque aonde é um profeta de Deus, uma profetisa de Deus que acredita nisso, ele pode realizar milagre, ele pode fazer milagre na tua vida aqui hoje. Essa era então a convicção de um profeta chamado Elias. A Bíblia diz que Elias era aquele que tem um ministério marcado por profecias, também por milagres, desafios e também experiências com Deus. Todo profeta é aquele que tem uma palavra vinda diretamente do céu, e muitas vezes a palavra do profeta não é a palavra que o ser humano está esperando. Muitas vezes a palavra do profeta não é a palavra que a igreja está esperando, mas é a palavra que Deus ordena ao seu povo, uma palavra muitas vezes de conserto, mas uma palavra que muda, uma palavra que transforma, porque quando vem a palavra do céu, tenha certeza que é para mudar a nossa vida. É um ministério marcado por milagres. Não vamos relacionar todos os milagres aqui, porque senão o tempo todo ia ser consumido, mas foram grandes milagres que Deus realizou através da vida de Elias, porque ele cria neste Deus Todo-Poderoso. Muitos desafios ele teve que enfrentar, mas em todos os desafios Deus estava com ele. Ele teve muitas experiências com Deus, e experiências até mesmo dramáticas e difíceis que todo ser humano passa. Quem é que não passa situações dramáticas na vida? Quem é que não passa situações de desespero na vida? Quem é que não passa experiências, quer boas, quer ruins na vida? Todos nós passamos por experiências, mas tenho certeza de uma coisa: tudo que você passa na tua vida, talvez lá na frente você vai lembrar desta marca, você vai lembrar de tudo isso que você fez. Você já viu? Quando a gente é pequeno, a gente anda de bicicleta, faz tanta coisa, se machuca, e vai passando o tempo, e você vai olhando no seu corpo e vai vendo cicatrizes, e você começa a lembrar: puxa, esse dia foi o dia que eu fiz tal coisa, esse dia foi o dia que eu estava em tal lugar e eu me machuquei, esse dia eu estava fazendo tal coisa. Você começa a lembrar, sabe por quê? Porque tem as marcas no seu corpo. Deixa eu te dizer uma coisa: é assim a igreja de Deus também, ela lembra, sabe por quê? Todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, a gente começa infelizmente a lembrar: meu Deus, mas as situações que eu passei lá atrás, as situações que eu estou passando agora, as dificuldades que eu estou passando na minha casa, mas a gente tem certeza que se a gente não tiver essa marca, a gente não tem história. É por isso que você tem marcas na sua vida, meu irmão. É por isso que você tem marcas na sua vida. É porque isso que nós passamos é a nossa história. Mas tenha certeza que todas as marcas que nós passamos, assim como Jesus tem as marcas, ele tem também a certeza de nós dizendo: olha, tu tem vitória, filha, tu tem vitória, meu filho. Todos aqueles que passam marca, tem certeza que tem vitória nas mãos para contar. Aleluia. Este homem, a Bíblia diz que aquele, no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz a Bíblia que aquele que é levado ao céu num redemoinho. Aleluia. Continuando aqui, para nós entendermos do profeta Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu é filho de um homem chamado Safate, ou Zavate. Ele vivia em Abel-Meolá, no vale do Jordão. A Bíblia vai dizer que este homem era pertencente de uma família poderosa, de uma família rica, tanto que a Bíblia vai mencionar que Eliseu era aquele que tinha 12 pares de bois, ou 12 juntas de boi, que trabalhavam ou tinha em seus campos. A Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor, fala com o profeta Elias e diz: olha, unge este homem chamado Eliseu como teu sucessor em Israel. Aleluia. Mas só que o interessante é que sabe o que acontece com Elias? Elias só vai ungir a Eliseu depois que ele olha Eliseu no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 16. Depois que ele olha Eliseu atrás do arado, aleluia, diz
Eliseu estava amando, estava cuidando das suas juntas de boi. Aleluia. Deus sempre chama alguém que está trabalhando, cuidando da vida. Deus não vai chamar ninguém desocupado, que está dormindo por aí, descansando, despreocupado da vida. Não. Deus chama alguém que está a trabalho. Mas agora Deus, o Senhor, aleluia, chama Eliseu e diz: Eliseu, tu és de família rica. Eliseu, tu bem. Olha, Eliseu, tu tem aí muitas coisas, Eliseu. Tu tem junta de boi, Eliseu. Tu tem pessoas que trabalham para você. Tu vem de família nova, Eliseu. Mas Deus, o Senhor está dizendo: eu te quero, Eliseu, para ser o sucessor de Elias. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Eu não sei se você mora lá no Batel ou se você mora numa vilinha simples. Eu não sei aonde que você mora, meu irmão. O trabalho que você faz, se você é patrão ou se você é funcionário. Aleluia. Mas quando Ele chama você, meu irmão, aleluia. Deixa eu falar isso aí, aleluia. Mas quando Ele chama você, meu irmão, oh, aleluia. Pode ser empresário, pode ser serviçal, pode ser servo lá na empresa, ou pode ser patrão. Quando Ele chama você, meu irmão, aleluia, se carrega de fazer a obra de Deus. Ele está chamando você aqui hoje, Ele está te chamando aqui hoje, Ele está te convidando aqui hoje, dizendo: faz minha obra, faz minha obra, faz minha obra. Aleluia, glórias. Deus chamou o menino, ele estava trabalhando, era de família nobre, aleluia. Ele tinha do bom, do melhor, ele tinha tudo, uma estrutura de vida. Mas agora Deus chama ele para ser profeta. Meu irmão, tem muita gente preocupada com a vida dele, e Deus está chamando ele para ser profeta. Deus está chamando ela para fazer a obra, mas ela está preocupada com os afazeres. Ela está preocupada com a vida, está preocupada com as coisas, com a casa, com a família, com o filho que está na droga, está preocupada com o marido que está bêbado, está preocupada com as coisas, com doença, com tanta coisa. Ah, Deus, eu não posso. Você está dando desculpa para Deus. Aleluia. Deus está te chamando hoje, irmã. Deus está te chamando hoje aqui, viu, obreiros? Para nós fazermos a obra de Deus, fazermos a vontade dEle. Quantos estão preparados para fazer a obra de Deus, irmão? Quando Deus começar a te chamar, meu irmão, e Ele te chamar para fazer a obra, não arrede o pé, não diga não, faça a obra, faça a obra. Oh, aleluia. Diz a Bíblia que quando o Senhor Deus chama Eliseu, agora Elias, então, ele faz o pedido. Elias diz: Elias, antes de eu ir contigo, acompanhar-te, primeiro deixa eu despedir da minha família, despedir dos meus. Então ele vai, no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, aleluia. Ele então vai, retorna à sua casa, despede da sua família, irmãs que estão aqui, e vai amando agora da obra de Deus, aleluia. Agora no capítulo 2 de 2º livro de Reis, logo após, então Eliseu está vendo todos os milagres que Deus estava realizando na vida de Elias. Eliseu começa a ficar entusiasmado com a obra, porque quando a gente começa a obra de Deus e não vê frutificar, a gente não vê ela andar, a gente fica desesperado. Mas quando a coisa começa a ir, meu irmão, a gente começa a animar. Quando a coisa começa a andar, a gente começa a ficar animado. Foi isso que aconteceu. Eliseu começa a ter então interesse nessa obra tão grandiosa que era ser profeta. Aleluia. Diz a Bíblia que eles vão chegando ao caminho, e aleluia, diz a Bíblia que o Senhor Deus iria recolher a Elias. E antes de recolher a Elias, Eliseu e Elias estavam juntos. E diz a Bíblia que quando eles estavam andando, Elias parou e disse a Eliseu: Eliseu, aleluia, o que é que você quer, Eliseu? Diga-me o que tu queres, que eu lhe darei, Eliseu. E ele disse: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. E então Elias diz: olha, você quer isso mesmo? É isso que você quer? Então, para você receber essa porção dobrada, você vai ter que ver eu ser recolhido, aleluia, recolhido ao céu. Diz a Bíblia que então vem um carro de fogo, separa os dois, e Elias é tomado ao céu num redemoinho. E a Bíblia diz que agora fica a capa, aleluia, de Elias. Eliseu continua o trabalho, mas ele pediu uma coisa importante,
Eliseu. O primeiro milagre está registrado em 2º livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 19. As águas, elas eram águas horríveis, as águas de Jericó. Mas diz a Bíblia que o Senhor Deus fala com Eliseu, e Eliseu manda buscar um pote de sal, ele joga nas águas, e agora então as águas ficam boas para o povo então delas tomar. 2º livro de Reis, capítulo de número 2, versículo 23, a Bíblia diz que existiam os rapazes que, enquanto a Bíblia diz que Eliseu estava vindo ao caminho, esses rapazes começaram a zombar e dizer: sobe calvo. Então Eliseu amaldiçoou aqueles 42 moços, e diz a Bíblia que no meio do bosque 2 ursas vêm e estraçalham os jovens por brincarem contra este profeta. 2º livro de Reis, capítulo de número 3, oh aleluia, versículo de número 11 ao 27, a Bíblia diz que eles tinham uma luta contra os moabitas, e então Josafá pergunta ali no meio se existia algum profeta que pudesse anunciar, porque era costume deles que quando eles fossem a alguma batalha, estes homens então perguntassem primeiro a opinião de Deus, se era bom, se era bênção eles irem para a batalha ou não. E este homem chamado Eliseu prediz que a expedição deles contra os moabitas, aleluia, seria bem sucedida. 2º livro de Reis, capítulo 4, que é onde nós lemos, vai dizer a Bíblia que este homem Eliseu, ele vai, usado por Deus, aumentar o azeite de uma viúva e impedir que ela perca a sua descendência, que sobraram os seus 2 filhos, porque o filho mais velho, o esposo, havia morrido, e os 2 filhos seriam levados para serem escravos, mas ele impediu, porque receberam o milagre do azeite. 2º livro de Reis, capítulo número 4, versículo número 8, vai dizer o que nós lemos aqui sobre a viúva, sobre a mulher de Sunem, sobre a ressurreição do seu filho. 2º livro de Reis, capítulo número 4, versículo 38 a 41, diz a Bíblia que eles estavam desejosos para comer, e então Eliseu repreende a morte que tinha na panela por causa de uma erva que eles iam cozer e era veneno. Então ele repreende colocando farinha na panela, repreendendo a morte que havia na panela. Mas o milagre que acontece com ele está registrado em 2º livro de Reis, capítulo número 4, versículo de número 42 a 44, aleluia. Diz a Bíblia que existia uma fome muito grande, mas este Eliseu, sendo usado por Deus, com 20 pães, ele alimenta 100 homens, e ainda diz que vai sobrar. Quando Deus manda, até na nossa casa vai sobrar, aleluia. Oh meu Deus. 2º livro de Reis, capítulo número 5, versículo número 20 ao 27, ele realiza a cura de um homem chamado Naamã, uma história conhecida, mandando Naamã 7 vezes mergulhar, aleluia, no Jordão, para ser curado da lepra. E quando ele vai na 7ª vez, é curado instantaneamente da lepra. Diz a Bíblia que o corpo dele, a pele dele, fica igual pele de criança, porque Deus realiza milagre. A Bíblia diz em 2º livro de Reis, capítulo número 6, versículo número 1 ao 7, diz que eles estavam então preparando ali com alguns materiais, e então estavam cortando lenha, e diz a Bíblia que estavam com o machado usado, e este então machado de ferro cai na água, e alguém grita: ai meu Senhor, porque era emprestado. E diz a Bíblia que este homem chamado Eliseu, pela misericórdia de Deus, faz flutuar o machado de ferro. 2º livro de Reis, capítulo número 6, versículo número 8, a Bíblia diz que ele revelou ao rei de Israel que havia a intenção dos inimigos, os sírios, que viriam contra ele. Ele revela, sendo usado por Deus, aleluia. Tantos outros milagres que foram realizados por Eliseu, meu irmão, que não dá tempo de nós contar todos, porque foi usado por Deus. Mas tem um milagre que eu tenho que contar, meu irmão, que é muito lindo. Até mesmo na morte
Agora nós estamos visualizando no capítulo de número 4 do segundo livro de Reis, versículo de número 1. Nós vamos analisar a história que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, como já falamos, morrera este homem e ficaram os 2 filhos para serem escravos. Aleluia. Então agora Eliseu pergunta à mulher: que hei eu de te fazer? E ela disse, porque ele pergunta: o que é que tu tem em casa? E ela disse: a tua serva, ela não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tem um pouquinho de azeite na botija. Aleluia. Agora preste atenção. Eliseu então diz: olha, mulher, vai aos teus vizinhos e pede emprestado vasos, não poucos vasos, mas vai e pede. E quando ela volta os vasos, agora ele disse: fecha a porta. Quando fala assim, fecha a porta, fala a intimidade com a família. Quando o milagre vir na tua vida, irmão, não fica espalhando, abrindo as portas para todo mundo, não, porque tem gente invejoso que não recebe milagre e fica invejoso do milagre que Deus manda na tua vida. Quando Deus manda você, vai na tua família e fecha a porta. É para vocês o milagre, não. É para tua casa o milagre, não é para todo mundo, não. É para você, irmão. É especial, é no secreto. Deus manda então essa mulher, através de Eliseu, fechar a porta. E agora deita o azeite. E ela vai deitando em um, vai deitando no outro, e vai deitando o azeite no outro, e vai enchendo, até o momento que a Bíblia diz que o azeite parou. Então acabou as vasilhas. E agora Eliseu fala para ela, dizendo: olha, mulher, pega tudo esse azeite aí, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vai viver do resto. Mas continua a história. Diz a Bíblia que no caminho em que Eliseu sai dali, da casa daquela mulher que havia mantido o azeite, ao multiplicado o azeite, a Bíblia diz que ele então vai ao lugar costumeiro. O profeta tem que buscar oração, a igreja tem que buscar oração. Aleluia. Então ele vai, irmão, ao Monte Carmelo. E quando ele está indo no Monte Carmelo, era obrigatório passar por Sunem, porque era caminho, era trajeto até o Monte Carmelo, era trajeto passar por Sunem. Diz a Bíblia que ele vai indo, passando, e tem uma mulher sunamita que começa a observar e conta ao seu esposo, dizendo: olha, meu amor, tem um homem que está passando por aí, que é um santo homem de Deus. Aleluia. Ainda bem que ele era um santo homem de Deus, né? Ainda bem que ele fazia diferença e era homem de Deus, era homem cheio de Espírito Santo. Você já pensou, meu irmão, se alguém passa e olha para você e diz: isso aí é perdido, isso aí não tem nada de Deus, isso aí é desviado? Você já pensou? Você ouvir isso, não? Que triste. Mas esse homem era certo, era na presença de Deus, a ponto de alguém visualizar, não precisava ficar ele falando. Tem muitas vezes que Deus manda a gente falar que é crente, mas tem muitas vezes que é mais bonito alguém falar: olha, você é um servo de Deus, hein? Não precisa de terno e gravata e nem de saída, não. Ele olha a tua diferença espiritual e diz: não, aí esse aí é um crente, essa aí é uma serva de Deus, esse aí é um cheio de Espírito. Oh, Rabaiaçúria. Agora eles estão em Sunem, e quando ele está passando por Sunem, a Bíblia diz que essa mulher decide então fazer um quarto e preparar um lugar para que ele ficasse ali, para que quando ele passasse aí na oração no Monte Carmelo, aleluia, ele então pudesse tomar de refeições na casa dessa mulher. Aleluia. Vai nos dizer a Bíblia que então este homem, enquanto estava em Sunem, ele sabe de uma notícia pela boca do seu moço chamado Geazi, porque ele diz: olha, você está fazendo tantos benefícios para mim, tantas coisas você está fazendo para mim, o que é que eu posso te fazer, mulher? Ela disse: olha, eu estou com meu povo. Ela era de uma condição financeira muito boa, a mulher de Sunem. A região de Sunem era uma região muito boa, era uma planície riquíssima na área agrícola. Eles tinham muita condição boa, e é por isso que você vai analisar que ela faz um quarto. É muito diferente, você vê um contraste no mesmo capítulo. Primeira mulher
tinha finanças, ela era bem sucedida, e a terra também era bem sucedida, mas a Bíblia diz que ela não tinha filho. A ponto deste homem saber pela boca deste menino chamado Geazi, dizendo: olha, ela não tem filho. Ele expõe a situação dizendo: primeiro, ela não tem filho, ela tem dinheiro. Você já percebeu que ela estava num lugar frutífero, num lugar riquíssimo, num lugar de produtividade, mas ela não produzia a ponto de não ter filho. E então Geazi lhe avisa, e a situação era falta de filho, e a Bíblia diz que o homem, o esposo, era avançado em idade. Pensa comigo, meu irmão. Aí o profeta olha para ela e disse: olha, daqui a um ano, tu terás um filho. E ela disse: tu está brincando comigo? Não minta a tua serva. E depois que passa um ano, ela tem um filho. E aquilo é uma alegria na casa, porque naquele tempo, na cultura judaica, se o marido não tivesse, a mulher não tivesse filho, existia uma cultura na época deles, na lei judaica, que ele tinha total direito de se separar, de se divorciar por ela não ter filho. Ele tem total direito. Porque através do filho, ela tem um filho. Isso lhe garantiria a descendência. Todas as pessoas que tinham muitos filhos lhe eram garantido a descendência para toda sempre. Mas agora ela ia garantir descendência como? Com a finança? Com a finança ia se acabar, mas agora os filhos não. E então, agora ela tem um filho, a casa é outra, o ambiente da casa é outro. Você já viu? Eu ainda não tenho filhos, mas os irmãos que têm filho, as irmãs que têm filho, sabem que um filho dentro da casa é uma alegria. Muda o ambiente da casa, muda a casa fica diferente, é um outro ambiente, é uma coisa diferente. É ou não é, meu irmão? É uma coisa diferente, é a família unida, é uma coisa linda, é uma coisa tremenda. E agora diz a Bíblia que esta criança vai trabalhar com o pai. Só que diz a Bíblia que passou uns dias e eu fui estudar sobre a região. Diz os historiadores que a região era muito quente. E então quando esses meninos vão trabalhar, pelo calor muito grande, a insolação era terrível, a ponto desta insolação levar algumas pessoas à morte. Então acredita-se que como o menino estava a trabalho com o pai, ficou muito exposto aos raios solares, e quando retorna à casa, está com dor. Tanto ele diz: ai minha cabeça, e ele começa a clamar. Então a sua mãe pega ele no colo, e diz a Bíblia que entre os seus joelhos ele morre. Pensa comigo, meu irmão, ela não desejava ter um filho, mas agora ela recebe um milagre, uma coisa especial, e vê o seu filho morto. E o profeta está no monte. O profeta só passava por ali, mas ele estava no Monte Carmelo buscando, orando, clamando, fazendo o que ele fazia sempre. E essa mulher estava na casa vendo aquela situação. Diz a Bíblia que quando ela vê isso, ela não fica em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas vezes que nós recebemos o milagre de Deus, mas muitas vezes o milagre de Deus está morto dentro da nossa casa, e a gente não toma atitude nenhuma de salvar o milagre. Porque a gente pensa assim: morreu, acabou, não tem mais jeito, não tenho mais como fazer nada. Ele já é de maior, ele sabe o que faz da vida, ele decidiu ser assim, ele quer ser assim, não é assim. Quantas pessoas que dentro da casa já morreram espiritualmente, já acabaram espiritualmente, já não tem mais desejo de viver uma vida plena, morreram, e nós não estamos indo atrás. Isso é para a igreja. Meu irmão, nós recebemos o milagre de Deus, recebemos a presença do Espírito Santo aqui. E faz tempo que você não sente a presença de Deus hoje. Ai, na vai a súria. Aleluia. Faz tempo que você vem na igreja. Você entregou a mulher desse mês, morreu o filho, só que ela tomou uma atitude, irmão. Qual é a atitude que você está tomando para voltar o Espírito Santo para dentro de você? Hein? Faz tempo que você está mortinho espiritual, irmão. Que você vem para a igreja por vir. Você vem porque você acha que é bom. Ah, mais um lugar que eu vou lá, mais um culto, mais uma reunião. Você até marca na sua agenda: mais um culto que eu fui. E está morto espiritualmente. E não corre atrás, não vai atrás do profeta
tua família a partir do momento que você ia atrás. A partir do momento que você ia atrás, aquela mulher recebeu um milagre e ela foi atrás. Depois que o filho morreu, ela foi atrás de Eliseu, dizendo: e agora? E nós, irmão? E nós? O Espírito Santo é um milagre, irmão. Você já pensou nisso? Um Deus como Ele é, descer dentro de nós, como nós somos. E ainda nós não se preocupamos em estarmos vazios do Espírito Santo. Tem gente que não se preocupa mais em estar vazio do Espírito Santo. Mas nessa hora Deus quer te encher aqui. Deus quer te encher do Espírito Santo. Segura aqui, pega. Ai, a